Porque Deus é bueno e sua fidelidade se extiende de geração a geração. Amém? Estamos agradecidos, uma vez mais. Não podemos deixar de agradecer por a oportunidade que temos de estar na casa de Deus. Todas as vezes que venimos à casa de Deus, se venimos com propósito, salimos de aqui lleno de la graça de Deus. Se venimos por venir, aí vem e volve vazio, igual chegaram. Mas se vem com propósito de escutar, de aprender, de querer mais de Deus, de crescer, porque a Bíblia é quem nos aconselha. Crescer em graça e conhecimento. E a igreja tem a forma de ensinar aqui do púlpito. Então, as pessoas que vêm e sentam por aí, têm que vir com o desejo de aprender. Aqueles que vêm com o desejo de aprender, vêm com caderno na mão e com uma pluma na mão e vêm disposto a apontar aquilo que é necessário apontar, para não olvidar, porque se não apontamos em nossa Bíblia, em um caderno, em alguma coisa, escutamos e depois olvidamos. Por lo menos apontar para reler em casa. Se o que hablamos é importante, volvemos a estudar em casa, volvemos a quitar um tempo para ler os textos e trazer à memória aquilo que foi hablado em la igreja. Amém? Esta é a costumbre, esta é a forma de aprender, esta é a forma de crescer em graça e em conhecimento de Deus. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Êxodos, capítulo 12. Esteja com suas Bíblias abertas, porque vamos ler outros textos também. Recordando que hoje é dia da ensinança. Então, vamos ler a Bíblia, vamos estar lendo aqui, vamos abrir mais textos, vamos estar lendo para entender o que vamos predicar. Amém? Aqueles irmãos que predicam, aqueles irmãos que têm vontade de predicar, hoje é dia de apontar e de guardar, porque o que vou falar é uma doutrina comum, mas que nadie sabe. Poucos sabem sobre essa doutrina. Portanto, hoje é dia de apontar e falar. Páscoa e Pentecostés. Vamos falar sobre Páscoa. Todos já sabem o que é Páscoa. Predicamos muito sobre a Páscoa. Mas acompanhado de la Páscoa vem o Pentecostés. Pentecoste também. Amém? Então, segura aí. Êxodos capítulo 12. Habla assim: habló Jehová a Moisés e a Aarón em la tierra de Egipto, dizendo: este mês os será princípio de los meses. Então vai começar a contar os meses a hora. Este mês será princípio de los meses. Para vosotros será este el primeiro em los meses del año.
E este primeiro mês se chama o quê? Nissan. Mês de Nissan. Hablar a toda a congregação de Israel, dizendo: em el 10 de este mês, tome-se cada um cordeiro segundo o tamanho de sua família. Segundo as famílias de los padres, um cordeiro por família. Um cordeiro por família. Al 10 deste mês, toma-se cada um cordeiro segundo as famílias de los padres, um cordeiro por família. Versículo 4. Mas se a família for tão pequena que não baste para comer o cordeiro inteiro solito, então ele e seu vizinho, invita o vizinho mais cercano, o vizinho imediato, a sua casa, tomarão um segundo o número de las personas, conforme al comer de cada homem haréis la cuenta sobre el cordeiro. Se o cordeiro é mediano, é muito grande para minha família, mas tem meu vizinho, então vou chamar meus vizinhos para comer com nós outros. São 8 pessoas. Esse cordeiro mediano dá para 8 pessoas comer. Amém? E aí, chama os vizinhos para participar. Imediato, seu caso tomará segundo o número das pessoas, conforme o comer de cada homem. Haréis la cuenta sobre el cordeiro. El animal será sem defeito, macho de 1 ano. Lo tomareis de las ovejas ou de las cabras, e lo guardareis hasta el dia em el dia 10 agarra um cordeiro, amarra e guarda esse cordeiro hasta el dia 14 de este mês de Nissan. E aí, imolará o cordeiro, que dia? Dia 10? Dia 14. E lo imolará toda a congregação do povo de Israel entre las 2 tardes. E tomarão de la sangre e la pondrão em los postes e em los dintel de las casas em que los hão de comer o cordeiro. E aquela noite comerão la carne assada al fuego e panes sem levadura, com hierbas amargas lo comerão. Nenhuma coisa comereis del cordeiro crudo ou cruda, nem cozida em água, senão assada al fuego, sua cabeça com seus pés e suas entranhas. Nenhuma coisa derrarei de ele hasta la mañana. E lo que quedare hasta la mañana, lo quemareis em el fuego, e lo comereis assim, cenidos vossos lomos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mano, e los comereis apressuradamente. Isto é o quê? É a Páscoa de Jeová. Vou ler, irmãos.
Siga aí. Pois eu passarei, quem passará? Jeová. Pois eu passarei aquela noite por la terra de Egipto e herirei a todos primogênitos em la terra de, assim de los homens como de las bestias, e executarei meu juízo em todos os deuses de Egipto, isto é, eu Jeová. 13. E la sangre os será por señal em la casa donde vosotros estéis, e vereis la sangre, e passarei de vosotros, e não haverá em vosotros plaga de mortandade, quando hiere la terra de Egipto. E esse dia os será em memória, e los celebrareis como fiesta solene para Jeová durante vuestras gerações. Por estatuto perpétuo los celebrareis. 7 dias comereis panes sem levadura, e assim el primeiro dia hareis que não haja levadura em vossas casas, porque qualquer que comer leudado desde o primeiro dia hasta el 7º será cortado de Israel. El primeiro dia haverá santa convocação, e assim mesmo em el 7º dia tendreis uma santa convocação. Nenhuma obra se hará em eles, excepto solamente que preparareis lo que cada qual haya de comer. E aguardareis la fiesta de los panes sem levadura, porque em este mesmo dia saquei vossas hostes de la terra de Egipto. Portanto, guardarei este mandamento em vossa geração, por costume perpétuo. Em el primeiro mês comereis os panes sem levadura, desde o dia 14. Dia 14, então, conforme já leímos, é o dia de matar o cordeiro. É dia 14 del mês, por la tarde, hasta el 21 del mês, por la tarde. Por 7 dias não se hallará levadura em vossas casas, porque qualquer que comer leudado assim, estrangeiro como natural del país, será cortado de la congregação de Israel. Nenhuma coisa leudada comereis em todas vossas habitações, comereis panes sem levadura. E Moisés convocou a todos os ancianos de Israel e lhes disse: sacad e tomai os cordeiros por vossas famílias e sacrificai em la Páscoa. E tomado um manorro de isopo, morrando-lo em la sangre que estará em um lebrillo, e untará el dintel, los 2 postes com la sangre que estará em el lebrillo, e nenhum de vosotros salga de las portas de la casa hasta la manhã, porque Jeová passará herindo a los egipcios, e quando veas la sangre em el dintel e em los 2 postes, passará Jeová aquela porta, e não deixará entrar al heridor em vossa casa para herir. Guardarei isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E quando entreis em la terra que Jeová dará, como prometeu, guardareis el rito. Entendes? Amém ou não amém? Irmãos, podem tomar seus assentos.
História já conhecida por toda a igreja, é a Páscoa, mas o que nunca fizemos uma ensinança é sobre a Páscoa junto com ele, la Páscoa junto com eu falei no princípio ustedes Pentecostés, lo que nunca hablamos, porque isto é uma ensinança de instituto bíblico. Lo que vou falar é a ensinança de um instituto bíblico. É a ensinança para quem quer aprender para predicar. Porque necessitamos aprender os propósitos das coisas para poder ensinar. E o que eu estou falando aqui é de la Páscoa, que predicamos todos anos em el tempo de Páscoa. Este texto que leímos é comum para a igreja, onde que os israelitas estiveram 450 anos como escravos. Estou falando de espaço, porque eu não vou correr. Porque se eu perguntar a alguém e eu falar, não sei, aí vamos ter problema. Entende ou não? Então, estou falando de espaço para guardar. Então, os hebreus os israelitas estavam como escravos em Egipto por 450 anos. Mas tinha uma promessa de Deus de libertar os hebreus. De libertar os hebreus. E a promessa de Deus se cumpre com a vida de Moisés, um líder levantado exclusivamente para esse propósito de libertação. Quem é outro líder que vocês lembram que foi levantado com o propósito de libertação? Quem é outro líder que foi levantado com o propósito de libertação? Jesus. Por isso, Moisés é o tipo de Jesus. Isso quer dizer, quando você vê a vida de Moisés, traz à memória a vida de Jesus. Se Moisés é o tipo de Jesus, Jesus é o antetipo de Moisés. Quando estudamos tipologia bíblica, Moisés é o tipo de Jesus, o antitipo de Moisés é Jesus. Amém? Então, quando Deus habla para Moisés e Arão, seu irmão, ei, este mês é a Páscoa. Este mês é Páscoa. E o que quer dizer a palavra Páscoa em la Bíblia? E também em la língua inglesa. O que quer dizer a palavra Páscoa? A palavra Páscoa, tanto em la Bíblia como em la língua inglesa, é Passover. Por quê? Em inglês é Passover, não? Vem dia de Páscoa, está escrito aí, Passover. Mas em la Bíblia está falando Páscoa. E nós outros necessitamos de saber Passover. O porquê é Passover. Páscoa quer dizer Passover. Passar por arriba. Passover é
passar por arriba. Aprenda isso, irmãos, assim, com gozo, com alegria. Pastor, já sabemos isto, mas aprende para ensinar, para alguém perguntar para vocês ter essa ensinança guardada em seus corações. Assim como eu tenho. Eu não necessito ler Bíblia para falar dessas coisas. Eu leio por vocês, para mostrar que tenho na Bíblia. Mas vocês, todos, predicadores, membros da igreja de Deus, principalmente membros dessa igreja, isso tudo tem que saber aqui, ó, na punta da língua. Porque isso tudo faz parte do plano de salvação. E nós outros, eu já falei, servos de Deus necessitam conhecer o plano de salvação. Porque, afinal de contas, nossa vida como cristiano, nós outros estamos aqui atentos, vindo à igreja 3, 4 vezes, dedicando nossa vida, ponendo dinheiro, dízimo, ofrenda, vivendo na vida, ponendo nossa família aqui, e vindo à escola dominical, fazendo tudo. Para que tudo isso, pastor? Se você não aprende do princípio, como funciona tudo isso, você termina, passei minha vida na igreja, gastei meus dias na igreja, deixei de ir a futebol, deixei de ir a cinema, deixei de ir à casa de meus amigos visitar, por estar na igreja, e acaba que hoje eu estou desanimado, não sinto nada, não quero ir à igreja, amados. É desânimo. Por que vem o desânimo? É como se eu contrato você para trabalhar para mim, vou pagar toda semana $1.000. Vem na primeira semana não pago, na segunda não paga, na terceira, porque você só vem por $1.000. Pensando, no final de semana, eu vou ter $1.000 em minhas mãos. Na primeira semana vem e eu não paguei. Na segunda vem e eu não pago. Na terceira vem e você faz o quê? Desanima de vir. Você que chegava às 7, e pensa chegar às 11. Ei, por que está chegando tal? E por que você não me pagou hasta hoje? Você falou que ia pagar 1.000 por semana. Já 3 semanas você não me pagou nada. Já estou desanimando. Hoje eu venho às 11. Amanhã eu nem venho. A menos que você me paga tudo que você me deve. Desanimamos quando temos um propósito e aquele propósito não é cumprido, ou nós outros não vemos aquilo trabalhar a nosso favor. E o que eu estou predicando hoje, estou ensinando hoje, eu vou ensinar para vocês algo que vocês vão mirar. O plano de salvação. E quando vocês mirar o plano de salvação por esse ponto de vista que eu estou mostrando para vocês hoje, vocês vão sair de cá mais animados para servir a Deus. Porque uma coisa é vocês ter promessas de Deus. Uma coisa é nós outros ter promessas de Deus. E outra coisa é nós outros lerem a Bíblia sobre as promessas e ver tudo que está escrito na Bíblia se cumprindo. Se cumprindo. Nós outros temos que ver isto. Temos que sentir isto. Porque se nós outros não miramos nada se cumprirem na Bíblia, nossa vida passa. E nós outros não viramos, isto não é verdade. Nós outros necessitamos de ver as coisas passar. E um dos pontos principais para nós outros venir a ser cristianos é quando nós outros estudamos o Antigo Testamento e miramos as histórias de los israelitas. Por isso, o Antigo Testamento foi escrito para quem? Para los israelitas. Foi escrito para eles. Então, quando nós outros miramos a história de Israel, quando nós outros leemos a Bíblia e miramos o que Deus hizo com os padres de nossa fé, com Abraão, Isaac, Jacó,
Entende? Todos os padres da fé, nós outros miramos como foi o relacionamento deste povo com Deus, como Deus atuou com eles e como eles obedeceram e atuou com Deus. Nós outros animamos, falamos, uau, Deus é fiel. A voz de Deus habla e se cumpre tudo o que Ele habla. Nós outros não vamos quedar aí como mundanos, como as pessoas do mundo, falando, uma promessa de Cristo que vai volver por la igreja. E desde quando eu nasci, minha abuelita nasceu, bisavó ela nasceu, essa promessa está por aí, mas eu penso que Cristo não volve mais. Há muita gente, irmão, que deixou de ser cristiano, que deixa de ser cristiano, porque não crê mais em essa promessa que Cristo está volvendo, que Cristo vai volver. Porque já passamos gerações e gerações, e Cristo não volveu todavia. E se nós outros não aprender as doutrinas bíblicas, nós outros desanimamos também. Hasta muitos pastores já perguntaram para mim, será que Cristo volve mesmo, pastor? Ele falou, já tem muitos anos e nunca volveu. E nós outros necessitamos crer em la palavra de Deus. E para crer em la palavra de Deus é solamente através de ensinança. E o que estamos falando aqui, você vai ler a Bíblia 50 vezes e nunca vai ver o que estou falando para predicar. Você só vai entender de eu falando, porque eu estudei e estou sacando daí aos pouquinhos. Cada vez que leio e estudo e busco na Bíblia, eu vou aprendendo mais para trazer para vocês. É minha responsabilidade. Então, quando Deus habla para Moisés e Arão, aqui empeça a contar os meses. E aqui empeça a contar os meses. E este mês, vocês vão contar. Vai contar. De 1 a 10. 10 dias. Mês de Nissan. Primeiro mês vai chamar. Aqui empeça. 10 dias. Vocês vão agarrar um cordeiro, amarrar esse cordeiro e vai ver se esse cordeiro é muito grande para não desperdiciar o cordeiro. Não podemos desperdiçar o cordeiro. Se está muito grande para a sua família, chama lá mais cercana, a família mais cercana, para venir comer do cordeiro com você. Saindo da ensinança e traindo isto para a nossa vida, para a igreja de Deus, salgo da ensinança um pouquinho e vengo para nós outros falar que se o cordeiro é muito para mim, está sobrando, por que não chamar meus vizinhos para participar dessa festa comigo? Para comer desse cordeiro comigo. Se Cristo é suficiente, para você, a morte de Cristo, não é para 1, 2, 3, 4 famílias, é para todo aquele que quer. É para todos aqueles que querem venir. E quem é Cristo? Para nós outros, Cristo, remidor de pecado. Mas também Ele é o cordeiro imolado em la cruz para nos trazer salvação. Então, se esse cordeiro imolado para nos trazer salvação é suficiente para me salvar e sobra todavia, não podemos desperdiciar tempo e não o cordeiro. Temos que invitar. Quem? Vamos sair de Moultrie para ir invitar allá no estado de Nevada?
allá não sei onde, não. Quedai em Jerusalém. Jerusalém significa aonde você vive, aonde você está. Chama as pessoas cercanas de Jerusalém. Chama as pessoas, seu vizinho, a vir experimentar aquilo que você está experimentando. Mas para você chamar seus vizinhos a vir à igreja, a vir experimentar coisas que você experimenta, você necessita viver este evangelho. Você necessita ser obediente às coisas de Deus. Porque senão, se você peleia como gato e perro com sua esposa, se em sua casa, seus filhos, vocês são como gatos e perros. Os vizinhos, por isso habla, os vizinhos cercanos, os primeiros. Porque eles estão mirando, estão de olho, os vizinhos estão de olho em você. E como seus vizinhos estão mirando vocês como família? Como os vizinhos estão mirando vocês? Os vizinhos sabem que vocês saem de casa com a Bíblia e são cristianos. Mas como eles veem vocês? Como eles veem nós outros, como família, como esposo e esposa, como padres? Como nossos vizinhos estão vendo nós outros? Então, chamar os vizinhos para participar do Cordeiro com nós outros é a forma de evangelizar, é a forma que a Bíblia está nos ensinando desde o livro de Êxodo, desde o livro de Gênesis, nos ensinando a evangelizar. Mas o primeiro evangelismo que temos que fazer é nós outros ser algo diferente da proposta do mundo. É nós outros ser transformados por el poder da sangue do Cordeiro. Portanto, quando os vizinhos estiverem peleando, se você peleia também, qual autoridade você vai ter de um dia chamar o Senhor? Está aí cortando o pasto, você chamar, aí vem cá. E você não mira de eu pelear com minha esposa. Em nossa igreja ensina sobre servir a Deus como família. Há famílias sofrendo, irmãos, em el mundo, mas não tem solução para seus sofrimentos, porque os cristianos estão tão preocupados com outras coisas do que verdadeiramente com a preocupação de dar exemplo para os primeiros que vivem cerca de nós outros, para ganhar essas pessoas para Deus. Assim como eu encontrei medicina para a cegueira de meus olhos, eu devo também receitar essa medicina para os cegos. Isto é cristianismo. Saindo da aplicação bíblica deste versículo, e volvendo à ensinança bíblica deste versículo, nós outros volvemos para Arão e Moisés, que seriam os sacerdotes responsáveis, levantados por Deus, para libertar seu povo de Egipto. E levanta Arão e Moisés, e Deus habla com eles. Ei, vocês, o cordeiro que vai ser morto, no dia 10, el dia 14, o cordeiro que vai ser morto, el dia 14, este cordeiro vocês vão agarrar lá, sangue dele, vai pintar os dinteles da porta e os postes da porta, porque no dia 14 para 15, eu vou venir ao encontro de meu povo. Eu vou venir ao encontro de meu povo. Oh, yeah? Yes. Eu vou venir ao encontro de meu povo para libertar-los de las manos de la morte.
E aquele que tiver que crer e poner sangue nos dinteles da porta, o ángel que vai venir comigo para entrar e matar todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Este ángel vai venir bajo minha ordem. E quando este ángel chegar, donde não há sangue na porta, ele vai entrar e vai matar os primogênitos. De la vaca, del perro, del gato, animais e de rei e de quem quiera que não tenha sangue na porta, morirá. Agora, quando eu mirar sangue de cordeiro na porta, eu hablo para el ángel, pass over. Don't go in. E la casa de aqueles que creyó em la promessa de la sangre, em los dinteles de la porta, será livre de morte. Sus primogênitos viverão. E irmãos, e a Bíblia habla que houve uma matança em Egipto, que quando chegou no outro dia, no dia 15, que era 14 para 15, no dia 15, quando despertaram com muita morte. Todas as casas tinham morto. Tinham os animais mortos. Hasta na casa de Faraó, seu primogênito, morreu. E juntaram Faraó com seus pueblos, com os egípcios, e hablaram assim. Mira, e hablaram assim. Juntaram os faraó, o rei Faraó, com os egípcios e hablaram assim, ó. Doze e 30. E se levantou aquela noite Faraó, ele e todos os servos e todos os egípcios, e houve um grande clamor em Egipto, porque não havia casa onde não visse um morto. E hizo chamar a Moisés e Arão de noite, e lhes dijo: salid de em meio de mi pueblo vosotros e los hijos de Israel, e id servir a Jeová, como habéis dito. Sale, porque ustedes aqui é maldição para nós outros. Mira que de ustedes não tem morte, ustedes não estão chorando mortos, e todo Egipto está chorando os mortos. Então é melhor vocês ir. Tomad também vossas ovelhas e vossas vacas, como habéis dito, e idos. Mas antes de ir, bendizir-me também, a mim e a los egípcios. Apremiavam ao pueblo, dando-se prisa a echá-los de la terra, porque diziam: todos somos mortos. E os israelitas aproveitou daquela circunstância que Faraó estava liberando eles para ir. Os israelitas saíram a pedir: ei, dá-nos prata, dá-nos ouro, dá-nos roupa, dá-nos alguma coisa, porque quedamos tanto tempo como escravo com os teres e os teres não deram nada para nós outros. Se querem que nós outros vamos mais rápido, dá alguma coisa para nós outros e pensar nossa vida em algum lugar.
E eles, querendo que os egípcios salissem que os israelitas salissem da terra de Egipto, começou a dar cadenas, aretes, ouros, barras de ouro, riquezas, roupas, cavalos, animais para eles. E a Bíblia habla que eles saíram ricos de aí. E se foram. Se foram com todas essas bendições. Mas Deus, quantas vezes eu já falei aqui, é um caçador de glória. Deus é um caçador de glória. Não ia passar tudo isto, uma nação escrava, e depois sair e a glória de Deus. Ele é caçador de glória. Não tinha glória nenhuma aí. Deus é caçador de glória. Deus vai e provoca a rei. Endurece o coração do rei. Endurece. A Bíblia habla que Deus endureceu seu coração. E muita gente não entende por que Deus não queria que o povo fosse liberado. Ele queria que o povo fosse liberado, mas ele também queria glória. Ele queria adoração. Então, ele vai e move, endurece o coração do rei, e o coração do rei habla, rodando. O povo israelita está saindo. E nós outros não podemos liberar eles. Eles são nossos escravos. E habla com os soldados. Vamos atrás deles. Vamos atrás. Mas você não liberou, rei? Liberei, mas agora não libero mais. Vou recorrer, vou trazer todos de volta de novo para a esclavitude. E foram atrás. E quando chega de lejos, o povo de Israel percebe, mira Moisés, o rei com seus soldados estão vindo atrás de nós outros, e com força. E eles estavam em la orilla del mar, e de aí não podia, estava cercado. Por isso eles veniam correndo, porque sabia que o mar ia estar aí, e que eles não podiam passar para lugar nenhum. Estavam acurralados, estavam cercados aí. E o povo falava, Moisés, que tal quitaste nós outros de Egipto para morrer aqui em la orilla del mar? Quitaste nós outros de Egipto para morrer em la orilla del mar? Moisés rodando. Deus, faz o conhão. Vamos morrer aqui na orilla? Moisés, agarra sua vara, chega em el mar, toca em las águas e dá o primeiro passo para dentro de las águas. E você mirará o que vai passar. Moisés toca na água, dá o primeiro passo e as águas empeçam a abrir, como todos já sabem. E eles passam a pés secos. Quando já está del meio para adelante, chega os soldados egípcios e entra com carroça e com tudo aí para dentro desse caminho. E quando ele já está depois del meio, Deus empieza a cerrar o mar aqui atrás. As águas começam a cerrar e os egípcios morrem, os soldados, e o povo de Deus sai a pés secos do outro lado. O que Deus queria fazer aí? Deus queria falar para o povo de Israel. Falar. Ei, mira o que estou fazendo aqui em esse princípio de jornada. Em esse princípio, antes de entrar em el deserto, mira o que estou fazendo. Estou livrando de las manos de Faraó. Portanto, não há por que dudar de mim. Eu sou tu Deus. Eu serei tu Deus al passar por el deserto. Don't you worry. Descansa. Algo grande como esse é para quedar em suas mentes.
Não vengo olvidar de isto. E eles todos glorificaram o nome de Jeová. E o rei Faraó, junto com o egípcio, com os egípcios, falaram: isso não é coisa de Moisés, isso não é coisa dos israelitas, isso é coisas do Deus de eles. Assim como o Deus de eles, através da sangre, livrou seus filhos primogênitos da morte, também deu morte a los egípcios que foram para matá-los, para trazer de volta, escravizar de volta. Então, o nome de Deus aí é glorificado por los egípcios e é glorificado por o povo de Israel, que saiu do mar e glorificavam a Deus. Agora, hablamos no princípio de la sangre nos dinteles de la porta. Isto é la Páscoa. La Páscoa. Agora, junto com a Páscoa, vem o Pentecostés. Pastor, de onde você vai sacar o Pentecostés de aí, dessa Páscoa? Mira, quando o povo passa por el mar, o povo passa por el mar, eles vão chegar, onde? Em el monte Sinaí, em la orilla del monte Sinaí. Vai passar por mar, onde que as águas quedaram amargas, não? E chega à orilla del monte Sinaí. E o monte Sinaí é chamado também de Monte de Deus. Por quê? Quando ele chega em el monte Sinaí, eles acampam em volta do monte Sinaí. Aí está em Êxodo, capítulo 12, 13, 14 e 15. Aí está. Eles acampam aí. E Deus habla para Moisés e Arão: venga, eu vou descender uma nuvem. Mira o projeto. Vou descender uma nuvem e eu vou estar em essa nuvem. E você e Arão apenas habla para o povo não venir à orilla del monte, porque eu vou falar para vocês. E o povo vai escutar eu falar, para que eles possam crer em vocês. Então, eu vou descender em uma nuvem para falar com você. E Deus vem do céu, sai de seu lugar e vem do céu para encontrar com os dois líderes. E Deus habla para Moisés: Moisés, eu quero que você suba comigo em el cume del monte Sinaí. Su irmão Arão queda com o povo. E o povo não pode acercar ao monte mientras você estiver arriba comigo. E Deus tem aquele encontro, deixa o povo saber, e eles quedam esperando. E Arão vai ser seu sacerdote aqui, mientras você encontra comigo. E Arão queda, e Moisés sube para o monte. E quando chega allá, Deus em meio do fogo, Moisés entra em el topo, e Deus entrega, escreve em 2 pedras as leis. A palavra de Deus escrito em 2 pedras, que são os 10 mandamentos. E Deus escreve em 2 pedras. Mas por que, pastor, Deus escreve isto em 2 pedras? Porque a Bíblia habla, no livro de Deuteronômio, que o coração de homem é duro. E se é duro como pedra, não vai adelantar escrever essas palavras aí. Melhor escrever em 2 pedras, para ir sendo ensinado para o povo. E Deus escreve, Moisés agarra essas pedras e traz as pedras, a palavra de Deus,
os ensinamentos e a guiança de Deus. Aí na pedra, como eu quero. E sabe quantos dias és del dia que se libertou de Egipto el pueblo? Del dia que o pueblo saiu del Egipto, foram libertados por la sangre nos dinteles de la porta, hasta el dia que Moisés encontrou com Deus, que Deus descendeu e entregou as tábuas da lei para ele. Quantos dias? Teria que contar na Bíblia. 49 dias. Isso quer dizer 7 semanas. 7 semanas. E o que quer dizer a palavra Pentecostes? O que quer dizer a palavra Pentecostes? 50. Então, esses 49 dias durou de la libertad del pueblo del Egipto, del livramento por la sangre, aí, hasta chegar em la orilla del monte Sinaí. 49, 7 semanas. E no dia que Moisés descende, 50. Isso quer dizer Pentecostes. Pastor, o que é Pentecostes? Pergunta para mim que diabo. Pentecostes é o dia que Deus descende, sale de seu trono e descende do cielo para socorrer os tuyos. Se você não falar nada, Martim, eu vou te expulsar desta igreja. Eu vou falar isso de novo. Se você quer dar com a cara cerrada, eu vou te expulsar desta igreja. Mira, antes de falar para que Martim possa emocionar para falar alguma coisa, eu falo. Allá, quando Egipto estava cautivo, certo? Estava cautivo. Quando Deus habla, mata o cordeiro, invita seus amigos para comer o cordeiro e passa sangue na porta. Por quê? Meu anjo vai descender. E eu vou descender. Esse anjo que vai descender é o anjo com espada. Ele não tem misericórdia. Ele mesmo anjo que ia seguir eles no deserto. Não, se o anjo vai com nós outros, eu não vou. Se você ir comigo, eu vou. Moisés falou. Então, esse mesmo anjo acompanhou Deus. Deus sai do céu e habla: anjo, sem misericórdia, fala-me, siga-me. Vamos fazer um trabalho. E Deus sai de seu trono, descende hasta Egipto. Descende hasta Egipto. E ele já tinha avisado como teria que ser. Então, se ele passa, mira a porta, Ángel, entra aí e mata. Eu estou na porta, na próxima porta. Entra e mata. Entra e mata lá próxima. Entra e mata também. Rodando, aqui não. Pass over. Deus! Comandando um livramento para aqueles que o servem e que o buscam. Para aqueles que creem em Ele. Deus sai de seu trono para venir, trazer livramento para seu povo. Martim, você agora. Hablou? Ele falou, irmã Lupe. Escutaste, irmã Lupe, porque eu não escutei nada. Escutaste um aleluia? Habla aleluia. Amém. Habla alto, irmã. Porque vocês vão ouvir umas coisas aqui hoje. Vocês necessitam treinar para falar aleluia. Vou dar uma paradita nessa ensinança aqui para ensinar outra coisa. Irmãos,
Isso aqui é um break de la enseñança, entende? Vou ensinar. Irmãos, presta atenção. Ayer fui orar em Tifton. Allá estava a família da irmã Lupe. Lupe, Lili, a mamá de Lili e Pasta. Chegaram às 4 para orar allá. E ayer, Cíntia habla, Carlos, você tem que ir para Tifton comigo hoje. Mas não era porque eu queria ir, eu estava louco para quedar aqui, para falar para os irmãos. Irmão, venha poner carpeta aqui, ó. Toma vergonha, uns 3 ou 4 aí. Essa carpeta não estava aí se eu estivesse bem. Mas Cíntia implorou, vamos para Tifton. E eu fui. Chegou às 4, para minha alegria, e aí estava um grupo grande para orar. E eu já ensinei. Mas há gente que não aprende. Isso que estou pedindo, Martinha, aqui, é o que eu ensino. Irmão, eu vou falar assim, ó. Vamos orar por Cifuentes, vamos orar por como sua esposa chama? Verônica, vamos orar por Ezequiel, certo? Eu pido só, se você ora por Cifuentes, Luz, você ora por Verônica, você ora por Ezequiel. Por que eu hago isto? Mando cada um orar por cada pedido de oração. Porque se você vai orar por você só ora por ele, o que vai passar? Sua oração vai ser reduzida. Sua obrigação é orar por ele, não por ela, não por ele. Cada um não ora por uma coisa, porque somos muitos. Vou mandar cada um orar. Então, se você antes de orar, antes de ser cristiano, antes de servir a Deus, você necessita entender as leis da oração. E as leis da oração é: levanta, ora em voz alta, ora. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta hora que nos concedes. Te alabamos. Faltas. Que nós outros hablamos? Que estamos aqui. Que nós outros hablamos? Amém. Quando nós outros hablamos amém, o que está passando? Amém é concordância, irmão. Quando eu hablo amém, eu estou falando, eu estou de acordo com ele, com essa oração que ele está fazendo. Aí você ora por la Verônica. Padre, en esta hora te pedimos por nuestra hermana Verónica, por la situación que ella está pasando. Tú conoces su vida, tú conoces su necesidad, su corazón. Si es de tu voluntad, abre puertas, bendito Padre, para que ella salga adelante, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. A oração não pode ser assim, ó. Senhor, nosso Deus, nosso Padre que está nessa. Porque quando oramos congregacionalmente, que é a igreja, temos que orar para que todos escutem a nossa oração, para que todos possam falar amém. Porque quando ele ora, nós outros todos falamos amém, nós outros estamos participando da oração de ele para com ela. Aí depois, só vai orar por ele. Señor Dios, te damos gracias por la vida del anciano Cifuentes, Señor. Oramos y bendecimos su vida, su ministerio, su familia, Señor. Siga bendiciendo la vida de este hombre, Señor, que usted lo ha levantado como un ministro de esta casa y somos agradecidos, Señor. Cada vez que eu hablo amém, que você habla amém, nós outros estamos falando o quê, Tony? Estou de acordo com esta oração. E aí já está orado. Aí eu hablo para a irmã, a hora você vai orar para Ezequiel, não é? Quem vai orar? É você. Ora por Ezequiel, a hora que já pedi, não? Aí você ora por ele, por ela e por Ezequiel. Vamos.
Amado Dios, te doy gracias en esta hora por este culto de oración. Te ruego que bendigas a nuestro hermano Juan Cifuentes. Tú conoces su necesidad. Ayúdalo, Señor. Yo pedí a él para orar por Cifuentes. No. Yo pedí él para orar por Cifuentes. Y pedí Cifuentes para orar por él. Sigue orando. Señor, hermana Verónica está pasando por esta necesidad y pedimos por su salud. Yo pedí a él para orar por Verónica. Yo hablé para orar por Ezequiel, porque aquí la iglesia ya oró con él. Aquí, él ya oró y la iglesia está de acuerdo con la oración de él. Ahora usted no tiene que estar orando todo de nuevo, por todos los pedidos de nuevo, y da vuelta. Aí uno oró por el pastor, aí todos vienen de nuevo, y da vuelta. Aí, sabe o que passa, irmãos? Aquilo que era para terminar a las 9, tranquilo, cada um orou, os pedidos orados, termina 11, 12, porque os irmãos, e por que eu falei para você orar por ele, você está orando por todos de novo? Já oraram por eles. Deus já escutou a oração. E mientras alguém está orando, a igreja está escutando, não queda de boca cerrada, Mariana. Não quede aí. Porque quando você quer de boca cerrada, você não ora, sabe o que passa? Dá sonho, dá pereza, e senta, e queda todos os dias. Aí chega alguém, em nosso grupo de oração, parece que está tudo dormido, só um orando. Por ele cansaço. Porque cansa. Esses irmãos que pensam que a oração de eles orando, a Bíblia habla, não é por muito. Quando se trata de orar, não é por ele muito hablar. Temos que ser objetivos em nossas orações. Por quê, irmão? A gente que... Ayer eu quase paro a oração para falar isso que estou falando. Porque a oração começou de acá, hasta aqui, a metade, quase terminando, estava tudo bem. Encontra uma irmã allá, que ora por el abuelo, por el caballo del abuelo, por el gato, por el perro. Isso você ora em sua casa, irmão. Você não deixa para orar sobre tudo e por tudo na igreja, porque a igreja é uma oração comunitária, todos orando. Você tem que aprender a orar em sua casa. E em sua casa você pode quedar toda a noite aí, orando por um dos irmãos. Não há problema, eu oro um por um, mas em minha casa. Mas na igreja, martes, dia de oração, temos que ser racionáveis para que a oração quede com fervor. Cada um ora por lo tuyo e depois que ele orou, eu vou orar. Mientras eu não estou orando, eu estou o quê? Glorificando, prestando atenção no que ele está falando e falando amém, Senhor. Sim, Senhor, eu estou com ele. Lo que ele está orando por la irmã, eu hago as palavras dele, minhas palavras. Amém, aleluia, glória a Deus. Terminou a oração, está orado. Por que, irmã, que você ora por todo de novo, para reforçar a oração? Nosso Deus é surdo, irmão. Nosso Deus necessita de reforço. Ou será que Deus não escute a oração de ela? Muito bem, mas a tua... Será que somos uns mais santos que os outros? Não, irmãos. Vamos aprender quando estamos em comunidade orando. Por isso, antes eu dividia, vamos dividir em 4, 5 grupos, porque cada grupo ora, mas também tem aqueles que estão no grupo, orar, pode orar, tranquilo. Mas não queda com vanas repetições. Porque são as vanas repetições que cansam um. Quem aprendeu alguma coisa? Quem quer seguir aprendendo sobre
Passover e o que mais? Passover e Pentecoste. Então, se Pentecoste é pente, 50, 7 semanas, hasta o dia de Pentecoste. 7 semanas passou. E o que é o Pentecoste? É quando Deus se move de seu trono e vem ao encontro de nossa necessidade. Portanto, muitos confundem Pentecoste, porque eles pensam que Deus moveu do trono e nós outros temos que quedar aí, ó. É como vocês veem nos YouTube. Brincando, há uns que penduram na corda aí e quedam volando por arriba da igreja. E é tanta coisa. Irmãos, Pentecoste é nós outros sentir essa presença de Deus. Pentecoste é isso. Quando eu falei, miraste que alguns irmãos sorriu e falou, aleluia, porque é lindo falar que Deus moveu de seu trono a nosso favor. Isso é coisa grande para o cristianismo. Mas o que é isto, pastor? Eu quero saber um pouquinho mais. Eu vou ensinar até o final, calmada. Entende? Então, nós outros miramos aqui em el Antigo Testamento, la Passover, la proteção de Deus através da sangue del Cordeiro para aqueles que são chamados filhos de Ele, para os judeus. E aqueles que não são, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que têm outros deuses, vai morrer. Como a Covid-19. Quantos morreram? Ah, pastor, mas é porque não tinha vacuna, é porque... Não, irmão, aquilo não era para matar todos. Aquilo era para chamar a atenção de todos, que há um Deus no céu. E quando Deus decide, Ele agarra um anjo com uma espada e vamos aí matar um bocado de gente para ver se eles, porque as pessoas só prestam atenção em Deus quando mata um de seus filhos, uma de sua esposa ou sua esposa, ou quando quita a plata, quando se era no negócio e não tenho plata para mais nada, aí não tem plata, aí é hora de buscar a Deus como louco. Irmão, mientras podemos, mientras estamos na presença de Deus, vamos exaltar o nome de Deus. Para que, se for necessário, irmão, Deus move desse trono para venir a nosso encontro. Quando eu dei a ensinança sobre quando Cristo estava nascendo de Maria, aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, que o diabo estava esperando o Cristo nascer para tragar Cristo, para comer Jesus. Ia comer Jesus vivo, baby. E Deus diz o quê? Saiu desse trono com muitos ángeles e falou, vamos allá que eu mesmo vou fazer o parto de meu filho. O demônio não vai tocar em ele. Porque se Deus não vier, o diabo estava preparado para comer aquele baby que estava nascendo. E aquele baby que estava nascendo era o baby que traía salvação para o mundo. E Deus saiu. A Bíblia habla que Deus veio. E quando Jesus saiu do útero de Maria, caiu nas mãos de ele, de seu Padre. Porque quando é necessário, Deus vem. Deus sai do céu e vem para nos socorrer. Está entendendo isso? Pastor, e a hora? Isso tudo que você falou, o que isso significa para nós outros? Vou ler a Bíblia. De la Páscoa, do Antigo Testamento. Quantos anos? Hasta la orilla del monte de Sinaí, quantos anos?
49 anos. Eu acabei de falar, sócio. Não 10? Ou não falei? 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 dias. Hasta la orilla. Quando Moisés descende com as tábuas, 50. 50 é o quê? Pentecostés. Quando Deus descendeu para proteger os filhos, e quando Deus não descende aqui, descendeu em las nuvens para falar com Moisés, mas envia sua palavra escrita na pedra para que o povo pudesse obedecê-lo. A palavra de Deus é parte do Pentecostés. Aí depois, para terminar, aí vocês entenderam o que é o Pentecostés. Aí eu quero que vocês vão hasta el capítulo 19. Yes, 19. Hasta el capítulo 19. Versículo. Mira, isto eu falei, mas vou ler. Em el mês terceiro de salida de los hijos de Israel de la terra de Egipto, em el mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Já falei isso para vocês, está no capítulo 19, está bem? Agora, pois, versículo 5 de 19, pois, se deres ouído a mi voz e guardareis mi pacto, vós outros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque minha é toda a terra. Então, aqui é a promessa de Deus, que os hebreus seriam um povo especial, sacerdote, que ia predicar a palavra para todas as outras nações. Aí sigue aí. Então, Jeová, no versículo 9 de 19, então Jeová disse a Moisés: Ei, aqui eu vengo a ti em uma nuvem espersa, para que o povo oiga mientras eu hablo contigo. Eu falei isso com vocês, agora estou dando o texto para vocês escrever aí. Então Jeová disse a Moisés: Ei, aqui eu vengo a ti em uma nuvem espessa, para que o povo oiga mientras eu hablo contigo, e também para que te creiam para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo a Jeová. E Jeová disse a Moisés: Vê ao povo e santifica-los hoje, porque amanhã e lavem seus vestidos, e estejam preparados para o dia terceiro. Esteja preparado para o dia terceiro, porque ao terceiro dia Jeová descenderá a ojos de todo o povo sobre o monte de Sinaí, e señalará. Ora, e dijo o povo, 15, e dijo o povo: Estad preparado para o terceiro dia, não toqueis em mulher, santifica-te, não toqueis em mulher. Irmão, dia terceiro, acorda, que allá, ao 14 dias, mata o cordeiro. 14, mata o cordeiro, para passar a sangue nas portas, certo? Allá atrás, ao 14 dias. Agora aqui no 19, habla, manda que o povo de Israel se santifique, lava e queda preparado para o dia terceiro. 14 com 3, 17, certo? 17. Agora, o que passa no dia 17?
santifica hoje, manhã, e lavem seus vestidos, e esteja preparado para o dia terceiro, porque ao terceiro dia Jeová descenderá a ojos de todo o povo sobre o monte Sinai. Ora, nós outros abrimos nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, de 1 a 17, vou ler. E depois 1 Coríntios 5, 7. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Aqui. Hebreus 10, de 1. Habla assim. Porque a lei, teniendo la sombra de los bienes venideiros, não a imagem mesma de las coisas, nunca pode, por lo mesmo sacrifício que se oferece continuamente, cada ano, fazer perfeito a los que se acercam. De outra maneira, cessaria a ofrenda. Cessaria de ofrendar-se, pois los que tributam este culto, limpio uma vez não teria jamais consciência de pecado. Pero em esses sacrifícios, cada ano, se há memória de los pecados, los sacrifícios antigos, porque la sangre de los touros e de los machos cabríos não pode quitar os pecados, por lo qual, entrando em el mundo, disse: sacrifício e ofrenda não quisistes, mas me preparaste cuerpo, Cristo, holocausto e expiações por el pecado. Não te agradaram, então, disse: Ei aqui que vengo, ó Deus, para fazer tu vontade. Como o rollo del livro está escrito de mim, dizendo primeiro, sacrifício e ofrenda e holocausto e expiações por el pecado, não quisistes, nem te agradaram, las quais coisas se ofereceram segundo a lei. E dizendo logo: Ei aqui que vengo, ó Deus, para fazer tu vontade. Cristo hablando. Quita-lo primeiro, Adão, para estabelecer o último, Jesus. Em essa vontade somos santificados mediante a ofrenda do corpo de Jesus Cristo, hecha uma vez para sempre. Aqui está a hora. Por que deixaram de sacrificar os animais? Porque os animais, no Antigo Testamento, todo aquele processo era o anúncio que vendria um sacrifício perfeito. Era o anúncio que é algo perfeito. Então, nós outros que estudamos todo o Antigo Testamento, miramos tudo isso passar, que leemos, que Deus descendeu do céu para ir de encontro às necessidades de seu povo que vivia em obediência. Aí está. Agora, a primeira Páscoa é Passover, é allá no Antigo. Agora vem o quê? A segunda Páscoa. E a segunda Páscoa é o quê? A segunda Páscoa foi o dia que Cristo morreu, o cabrito, o sacrifício perfeito. Aonde que aqui em Hebreus está falando que o sacrifício imperfeito não traía paz em nossa consciência. Agora, essa segunda Páscoa, aonde que Judas traicionou Jesus, aonde que ele sabia que ele ia morrer, porque aqui, no livro de Hebreus, ele já está falando: aqui estou, Pai. Quita ele primeiro Adão, e estabeleça minha vida para o dia da Páscoa.
Assim como existem na Páscoa do Antigo Testamento, para os judeus, para aqueles que estavam escravos em Israel, em Egipto, estabeleça essa Páscoa aqui também. Aonde que 7 dias era a Páscoa, e foram escolhidos o dia de Páscoa para matar o cordeiro. Por que escolhido o dia de Páscoa? Para não haver tumulto, porque o dia de Páscoa, muita gente venia para Israel para viver a Páscoa, para estar em festa na cidade. Então, nada ia perceber que algo errado ou malo estava passando. Então, a Páscoa foi o dia que o cordeiro foi imolado. Em os 7 dias de Páscoa, foi escrito e foi hecho que Cristo morreu em la Páscoa, entregado por nós outros. Por quê? Porque allá estava presos em Egipto. Hoje nós outros estávamos presos em las manos do diabo. Nós outros estávamos presos em el mundo. E Cristo veio para oferecer seu sangue, seu sacrifício para todos nós outros, para que nós outros pudéssemos nos libertar do mundo, assim como ele libertou, que estava cautivo de Faraó, nós outros nos libertamos do mundo, da mão do diabo, para que nós outros possamos ser livres para serviço a Deus. Então, se nós outros temos esse entendimento de las duas Páscoas, a Páscoa de allá, a mesma Páscoa de acá, só que é duas, uma com animais, com cordeiros, animais irracionais, e a segunda Páscoa com o animal racional, com Cristo Jesus, el Hijo del Padre, el Cordeiro de Deus, que quita o pecado del mundo. Esta é a segunda Páscoa. E quando dá a segunda Páscoa, que Ele vem para nos libertar da mão do diabo, da mão do inferno, 49 dias depois. 49 dias depois, o que passou, pastor? Acorda da promessa que Ele falou para os discípulos, quando Cristo ressuscita. Cristo ressuscitou e foi por el caminho de Emaús, hablando com aquelas pessoas. E quando ele chega em Jerusalém, os discípulos estavam presos, com medo de ser agarrado com ele e ser todos presos. Ele foi allá, entrou por la parede, e os discípulos quedaram temblando com medo. E ele falou: está temblando de quê? Eu sou Jesus, eu sou o amigo de vocês. Por que vocês estão com medo? Jesus quedou com eles 40 dias. A Bíblia fala que Jesus caminhou com eles 40 dias, estuvo com eles 40 dias depois de sua ressurreição. E depois, quando Jesus saiu de aí, Jesus falou: queda 10 dias aqui em Jerusalém, hasta que lá del alto seja enviado, ou seja descendido, ou seja recebido o Espírito Santo de Deus. Queda em Jerusalém, hasta que você receba o poder do céu. 40 dias quedou Jesus com eles, 10 dias para eles quedarem em Jerusalém, pensando no que estava passando. Isso quer dizer 50 dias, dia de Pentecoste. O Espírito Santo, no livro de Hechos, capítulo 12, descendeu sobre a multidão. Pedro predicou a palavra e 5.000 pessoas aceitaram a Cristo. E todos que estavam aí quedaram, aqueles que conheciam a Cristo, quedaram todos loucos, porque o Hijo de Deus, o Espírito Santo de Deus, como foi prometido, eu tenho que ir para o céu, mas depois que eu ir, vai descender do céu o segundo ajudador. O segundo, eu sou o primeiro, mas vai descender o segundo para entrar e habitar com os teres e ajudar os teres, hasta que ele volve do céu para levar a igreja. Que é Pentecoste, pastor? Pentecoste é quando el mover que desce algo do céu, o Espírito, o próprio Deus, o Espírito Santo descendeu do céu em el dia que ele falou com eles. Queda aqui em Jerusalém, porque Jesus sabia que o Espírito Santo descenderia em 10 dias.
40 dias caminhou com eles. Oh Senhor, você caminhou 40 dias, para onde vai? Ahora eu vou deixar os seres solos para esperar hasta que del cielo descende el poder que vai ajudar os teres a permanecer em mim hasta el dia que mi Padre hablar, vai por mim, igreja. Então, não temos que desanimar. Está demorando, mas está demorando porque Deus está dando a oportunidade a tanta gente que está se fazendo de surdo, de cego, e que não quer aceitar a Cristo, dando oportunidade para eles. Porque foi Cristo que orou. No livro de João, capítulo 17, foi Cristo que orou: Padre, eu me santifico por eles, por la igreja, por este pueblo aqui. Eu me santifico por eles, porque em mim eles podem ser santificados também. Padre, eu oro por eles, que aqui está, que já receberam a mim, já receberam minha morte para ser a morte de eles. Mas também eu oro por aqueles que está para vir, por aqueles que vão aceitar depois. Então, Cristo não veio todavia, porque o Cordeiro é grande demasiado para uma família. O Cordeiro é para muita gente. O Cordeiro não pode ser desperdiciado. Se Cristo vem a hora, tanta gente que vai para o inferno. Se Cristo vem nesta noite, tanta gente que vai para o inferno, irmãos. E o céu é lugar para muitos. Portanto, Ele não veio todavia para dar oportunidade a alguns que aqui estão na igreja, que está pensando que venir à igreja é suficiente. Não, não é suficiente apenas venir. Temos que viver como a Bíblia habla, deixar que esta palavra haga verdade em nossas vidas, para que nós outros possamos ser cambiados, transformados, para que o mundo possa ver Cristo em nós outros, para que eles possam venir, para que nós outros possamos invitá-los, assim como foi invitado Lucinaida, a família de Ramon está aqui, salvos, felizes, gozosos, assim como Christian veio domingo, aquela mulher que veio, está trabalhando com vocês ou não? Ou se for? Está aí? Então, a mulher chegou e já aceitou a Jesus. Qual é o propósito? Não sei, mas veio. Quero aceitar. A irmã Lupe trouxe aqui adelante. Amanhã, na segunda, vai vir para me dar classe de batismo, para bautizar eles domingo. Porque essa é a nossa função. Que as pessoas venham. E como as pessoas vão vir, se em seu trabalho você não dá um exemplo de cristiano? Em seu trabalho, você não dá exemplo. Em sua vida com seus vizinhos, você não dá exemplo. Temos que juntar-nos. Temos que invitar, temos que trazer, temos que ajudá-los a venir encontrar palavra, de vida aqui, para que eles possam aceitar e se fazer como nós outros, servos de Deus, porque o Cordeiro é grande demasiado. Não podemos desperdiciar o Cordeiro, porque morreu para muitos, morreu para milhares. Mas a igreja está dormida, a igreja não invita, a igreja não traz, a igreja preocupa com seus trabalhos, com seus dinheiros, em comprar mais casas, em rogar pelota, e não está preocupando com o reino de Deus. Em vez de ir a hora sábado, vamos visitar uma família amiga de nós outros, e vamos tentar trazer para a casa de Deus. Se eles não venir, oferece um culto, um serviço allá. Martes podemos venir orar em sua casa, por vocês que está passando por dificuldade, por problema matrimonial. Se queres, martes venimos e vamos. Ou se não, se é mais fácil, traz o culto para sua casa
e invita as pessoas a sua casa para que eles possam escutar a palavra de Deus. Temos que tratar de fazer algo, não somente por nós outros, porque quando trabalhamos para o reino de Deus, Deus nos prospera, porque Deus não quer que nada trabalhe for free. Deus nos prospera, Deus nos bendiz, porque estamos dando tempo para nós outros, família, dando tempo para Deus, dando tempo para trabalho, dando tempo para o reino de Deus. Wake up. Cada vez que passou 49 dias, o céu se moveu e Deus descendeu do céu para trabalhar a nosso favor. Allá no antigo, e aqui 2000 anos atrás, 2026 anos atrás, o céu moveu, Cristo descendo, saiu da mulher, foi para a cruz em dia de Páscoa, como o cordeiro imolado, derramou a sangue, e todo aquele, não é passar sangue em el ditel de su porta, mas agora é passar a sangue em el ditel de su coração. É você ter seu altar em seu coração. Fazemos altar para ti, Senhor, e derramamos a sangue em nosso coração, porque nós outros creemos em el poder da sangue de Deus. Foi quando a sangue veio que Deus descendeu do céu, o próprio Deus, que é Cristo, o Deus que se hizo carne e habitou entre nós outros para a nossa salvação. 49 dias depois que ele ressuscitou, aí então passou o grande milagre. A promessa de ele se cumpriu. Eu vou para o céu para que o outro consolador venha. 49 dias depois que ele falou com eles, quede em Jerusalém, hasta que de alto seja derramado o poder de Deus. E os discípulos não quedaram em Jerusalém. Todos se foram de Jerusalém. Todos se foram de Jerusalém. Assim como allá no antigo, quando Deus falou para Moisés, habla com eles para quedar aqui e esperar que o poder vai vir, que era a palavra que venia na pedra. Que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, com todo o ouro. Em vez de esperar por Deus, por a palavra de Deus, fizeram um bezerro de ouro e foram adorar a bezerro de ouro. E allá queda em Jerusalém, hasta que del alto se descende o poder de Deus. Eles se foram todos. O Espírito Santo descendeu. Allá não estava. 3.000 pessoas se foram, mas veniram 5.000 pessoas de afuera e aceitaram a Cristo como Salvador personal. Por isso, os judeus não quedaram, mas veniram de outros estados, de outros países, e 5.000 se renderam aos pés de Deus por la palavra predicada por Jerusalém. E desses 5.000 estava quem? Não os judeus, mas todos aqueles que deveriam ser salvos, que são os gentiles. E de aí empieza Pablo, como discípulo que não conviveu com Cristo, mas veio para aceitar, ser transformado e predicar para os gentiles. Amém? Alguma pergunta? Que Deus me los bendiga. Irmão. Páscoa e Pentecostes. Pentecostes não é dar piropos por aí, dar volta por el cielo, que é dar gritando como loucos. Pentecostes é isso aqui, ó. É estar atento à palavra de Deus, é comer Deus, é comer a palavra de Deus e poner por obras e viver esta palavra para que o mundo possa ver Deus em nós outros. Pentecostes é viver lleno de palavra e lleno do Espírito que descendeu do céu. E Deus está falando, não sale, queda aqui em Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Queda em Jerusalém. Pastor, mas e quando o poder vai vir? O dia que você entender a palavra, o poder já está. O Espírito Santo já habita em nós outros.
Muitas vezes você vive uma vida alheia, uma vida assim, não apalma, não palmeia, não levanta a mão, não abre aleluia, amém, com glória a Deus, porque você está no lugar, mas não está recebendo o que se predica. Eu estou traindo a ensinança. Pentecostes existe, você está lleno de palavra e lleno do Espírito e sentir quando a palavra está sendo predicada e levantar a mão, e quando o predicador falar, Cristo está volvendo, que você levanta a mão e habla, amém? Eu também estou esperando Cristo, em nome de Jesus. Para domingo, David já vai poner em las computadoras os títulos para nosso aniversário. Porque ayer eu e Cintia estava acostados na cama, não estávamos com sonho, estávamos, qual vai ser o título? Aí ralamos muitos títulos por aí, de repente Deus habla assim, ó, foi ou não foi? Eu falei, Ebenezer. Ela falou, o quê? Ebenezer. É o título do nosso aniversário esse ano. Ebenezer, e aí a hora de eu abre a Bíblia no livro de Josué, capítulo o quê? Você que leu? Hasta aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Ebenezer quer dizer, hasta aqui o Senhor nos ajudou. Ajudou, irmã Verônica? Yes. Hasta aqui. Já corremos risco de sair da igreja. Já corremos risco de morrer. Já corremos risco de não estar aqui. O diabo já tem hecho coisa, é hablado em nossos ouvidos. Mas hasta aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer. Qual é o título de nosso congresso? De nosso congresso, não, de nosso aniversário. Vamos falar todos? Ebenezer. Vamos todos falar e poner em pé para orar. Vamos falar? Qual é o título do aniversário? Ebenezer. Pastor Ebenezer. Hasta que o Senhor tenha nos ajudado e por isso estamos alegres. Que tremendo, não? 1 Samuel 17. Ebenezer. 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 David vai fazer para domingo já estar aí. Hasta aqui, o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres. Título do nosso aniversário. Amém? Amém. Venga orar. Irmão Ramon, venga orar para terminar o serviço. Cíntia, agarra minha Bíblia aqui. Até aqui, o nosso Deus nos ajudou, com suas promessas nunca falhou. Ora e termine esse culto. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, mi Dios, por esta noche, mi Dios amado, que una noche más, que una noche de palabra, mi Señor amado, una noche que usted una vez más habló a nuestras vidas, mi Señor amado, a nuestra forma de cómo aprender, mi Dios amado, sobre la Pascua y lo que sigue, mi Dios amado, el Pentecostés, mi Dios amado. Gracias por esa palabra, mi Señor amado, que ciertamente, mi Señor amado, cada día que venimos aquí a su casa, mi Señor, usted habla con poder y gloria, mi Dios amado. Ahora, mi Señor amado, que todo lo que se habló aquí, mi Señor amado, todo lo que se predicó aquí, que lo pongamos en, mi Señor amado, que lo tengamos en nuestra mente, mi Señor amado, que nos acordemos, mi Señor, todo lo que se habla aquí, mi Señor amado. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, ahora que vamos a ir a nuestras casas, mi Dios, llévenos con bien, mi Dios amado, para que podamos seguir, mi Señor amado, viniendo a su casa, poder seguir aprendiendo más de su palabra, de usted, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén, mi Dios amado. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios Padre, la dulce comunión del Espíritu
Espírito Santo de Deus esteja com todos nós outros hoje e para sempre. Que os irmãos da Igreja Manantial digam amém.